Olha, já tem gente. Papara papá, boa noite. Plantão. Tá? Então tá, hoje a gente vai fazer análise de algumas moedas, tirando o nosso rei, né? Provavelmente vocês vão querer ver a End, que vocês estão tudo forado nela, né? Vamos ver. Eu tenho pretensão de fazer do Bitcoin, da Ethereum em dólar e da Litecoin. O BTC tá indo, meu povo. O BTC está indo. Né? Ainda continua ascendente. Com dente, sem dente. Tá bonitão. Tá aqui, né? Eu acredito que a gente vai ter uma consolidação aqui, né? Depois do rompimento. A gente tá nas médias. Se a gente perder a média de 72, a gente vai ter um tombinho interessante. Né? Então tá, né? Acho que já tá na hora. Vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin. Né? A gente tá aqui no gráfico diário. Como eu gosto de enfatizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Né? Quando você mapeia o gráfico, a gente vê que desde o último, né, topo, podemos dizer assim, a gente já tá passamos numa resistência, estamos numa resistência em Fibonacci muito consistente. Tá bem colorido, porque eu tive aula hoje de mapeamento de gráfico, né? Então, eu preferi deixar assim. A gente rompeu uma cunha, né, com muita consistência. Estamos realizando possivelmente uma bandeirinha. Quase uma flâmula já, né? Mas ainda assim uma bandeirinha. Se a gente perder aqui esse suporte, a gente provavelmente vai começar a dar uma escadinha marota. A gente tá aqui ainda, se vocês analisarem bem. H1, ó, bandeirinha perfect. E a gente pode ir trabalhando nesse canal aqui com mais ou menos 38. Se a gente puxar daqui do 38 pra cá. 38 já bateu, provavelmente pode bater ali nos 5.200 de novo para voltar a cair. Que é essa resistência aqui coincide com ali. Mas a força de compra não tá tão consistente assim. Apesar que o RSI estocástico tá na região de 50, né? Que é uma região de consolidação, então não dá para definir nada por enquanto. Mas até que se prove o contrário, na curto prazo, a probabilidade real de queda. Até porque a gente tem duas resistências muito consistentes, tanto no H1, né? Quanto no 4 horas. 4 horas a gente tem uma média de 17 períodos trabalhando como uma resistência. A gente tem uma resistência em Fibonacci, que é o 38,2. E a gente já está quase sobrecomprado, né? A gente pode ter força aí um pouquinho para romper isso daqui e ir até os 5.200 para formar realmente a bandeira e voltar a cair. Mas, enquanto a média de 72 períodos estiver ascendente, a gente vai trabalhar a ideia de que estamos tendo uma tendência secundária aqui e no BTC, ou uma correção, né? Muitos trades mais, digamos, mais antiguinho, né, mais experiente que em criptomoeda, afirma que acreditam que a gente possa fazer uma consolidação nessa região aqui. Né? Até porque a gente está bem altinho, né? A gente fez 1, 2, 3, possivelmente uma onda 4 aqui. Mas nada certo. Enquanto as médias estiverem ascendentes, a gente está dentro do barco. Veja que a gente está bem, bem perto daquela região dos 5K, entre 5.500, 600, 5.500 e 6.000, que é uma região
de uma resistência muito importante, muito consistente, até porque ela tem um valor não só de preço, né, mas psicologicamente falando também. Então isso é muito, muito perigoso. Ó, veja que o RSI está quase mostrando que a força vendedora está se perdendo. O sentiment do mercado, que é uma avaliação de a diferença de longs da Bitfinex, né? Normalmente a galera faz da Bitfinex entre longs e short, mostrando que os shorts estão aos poucos diminuindo, os longs aos pouquinhos estão aumentando, ou seja, o sentimento, né? O sentiment do mercado está melhorando aos pouquinhos. Então, se ele continuar consolidando aqui, a gente pode ter sim uma valorização ali de 5 mil, voltar novamente a testar os 5.200 e ir para 5.500, 5.600. Dúvidas? A Ethereum. Eu vou ver na paridade de dólar. Né? Tô de olho nela em dólar. Aqui a gente vê que a gente tem um triângulo. A gente vem de um rompimento muito consistente de uma linha de tendência de baixa, né? Bem consistente mesmo. A gente rompeu e ainda por cima rompemos um triângulo, né? Deixa eu colocar azulzinho. Tão lindão. Está no triângulo ascendente. Tivemos um rompimento e possivelmente a gente possa trabalhar aqui com uma possibilidade de um pullback, tá? Possivelmente estamos num pullbackzinho, certo? Eu acredito que a gente possa consolidar aqui nessa região, certo? Tá aqui entre a linha azul e ou trabalhando em cima dessa linha de tendência aqui do 4 horas, tá? Bem consistentezinha, bem trabalhadinha. Então, ajustada aqui no fechamento dos preços, né? Olha que bonitinho. Está bem. Então, ela pode ir trabalhando. Aqui, ó, tivemos um rompimento, fizemos um fractal quase completo, os tempos menores, né? Então, ela pode ficar aqui, nessa região aqui, e voltar a subir, fazendo pelo menos o tamanho do triângulo. A gente pegar aqui a base do triângulo, colocar ele em linha. Essa medição aqui, então a gente pode ter uma variação aqui bem interessante. Eu sairia mais ou menos aqui, que é o meu alvo, quase perto da resistência, né? Que a gente tem uma resistência muito consistente aqui, que bate praticamente na mesma região do triângulo, né? Então, eu tô na expectativa de que ela volte para cá, trabalhe nessa região ou consolide, né? E aí eu vou até aqui. A relação risco-ganho dessa operação aqui, se a gente colocar o stop pouco abaixo da linha de tendência de baixa, então mais ou menos aqui, né, com alvo aqui, é uma relação de 2 praticamente. Então tá perfect, né? Bate com o gerenciamento de risco, bate com a nossa análise técnica. O RSI estocástico, ele mostra que ainda temos uma possibilidade de consolidar ou até mesmo de ter uma venda, que faz sentido, até porque a gente pode ir trabalhando em cima dessa linha de tendência do triângulo, né? Pode ser só um falso rompimento, mas ele vai subindo conforme até chegar à região ali
de mais ou menos 180 a 230, 225, mais ou menos aqui. Então ela tá muito bonitinha em dólar. Ótimo para fazer operação ali na Finex ou na BitMEX. Mas tem que ter essa cautela, tem que aguardar o momento certo para se trabalhar, até porque as moedas em dólares dependem muito pouco do BTC, mas ainda assim tem a sua influência, né? Vocês estão quietinhos, tá estranho. Marcão, Marcito, Renan, Ana, nenhuma dúvida, nada. Então vamos para Litecoin. Bora para Litecoin. Vamos ver ela em USD e para o BTC também. Tava trabalhando numa possibilidade de um short aqui, mas ainda não rompeu. Nossa senhora, ó, pra você ver se isso aqui é lento. Eu fiz análise aqui que vocês estão vendo na segunda-feira. E a gente já tá no sábado e a bichinha não cai. Possivelmente ela vai andar aqui ainda por um tempinho. Tem possibilidade de ir até... Se você pegar no topo do último topo, ela já fez 50%. Ou seja, já foi na resistência ali. Certinho. Na verdade, ela rompeu, né? Já tá bem interessante. Ó, o RSI dela tá mostrando que a força vendedora já não tá tão representativa assim. Então, provavelmente ela vai ficar andando de lado nessa região, trabalhando nessa linha de tendência aqui. Vamos ver no 4 horas como ela tá. Não tá tão bonitinha assim, não. Fui trabalhando aqui em cima das figuras. E agora a gente tá aqui com essa linha de tendência aqui menor. Quatro horas. Mas ainda acredito que possa cair aqui sim. Nessa região. Mais ou menos. Continuar trabalhando em cima dessa linha aqui. Mas eu acredito que a Litecoin reverteu tendência e pode trabalhar mais na metade de toda essa alta aqui, dessa queda alta, tô doida. Dessa queda toda, esse canal de baixo aqui. Toda, não chegou nem... Chegou bastante, chegou quase 50%, 38% da queda. Mas ainda tem chão. Tem chão ainda para se trabalhar. E eu acredito que a gente possa ter uma alta bem interessante. A gente pode ver isso no semanal também, ó. O semanal tá bem esticado. Mostrando que a gente possa ter uma correção, mas ó, a média de 72 já tá ascendente aqui. E aqui também. Mas ela tem que dar uma corrigida, ela fez um movimento, praticamente um elliott perfeito aqui. E agora, quase perfeito, né? Porque ela consolidou aqui. Então ela perdeu esse cargo. Mas ela vai trabalhar em cima dessas linhas até ela perder a média de 72 e ter mais resistência. Mas tá bonita ainda. Mas eu ainda acredito que possa dar uma coisa interessante aqui pra mim, né, em questão de short. Mas seria uma operação de mega risco. Certo? Então é ficar de olho na Litecoin, na Ethereum. Vamos dar uma olhada na Litecoin em BTC. Já tá do mesmo jeito, praticamente. Aqui a gente tá bem na região mesmo de resistência, né? Mas ó, o RSI tá perdendo, mostrando que a gente tá perdendo a força vendedora. Ainda assim a gente pode chegar aqui na linha azul,
Se perdemos a média de 72, a gente pode vir aqui mais ou menos em 11.520, 525, por aí. Mas ainda assim, tá bem interessante. Uma correção aqui não seria nada mal pra gente continuar fazendo assim o movimento de alta. O RSI também no semanal mostra que a gente não tá tão Brastemp, mas a média de 72 já tá ascendente também. O interessante é usar médias maiores agora pra gente ter um parâmetro de tendência. E bem, então, e eu vou ver pra vocês. Vamos ver aqui. Tá interessante. Deixa eu tirar esse trambolho todo aqui pra vocês. Mas tá interessante, mais ou menos, né? Mas pode subir mais. Mas uma correção aqui também não seria nada mal, não. A gente tá ascendente nas médias, tocamos as médias. Provavelmente lá no 4 horas a gente vai ter uma altinha aqui de voltar aqui para essa resistência, mais ou menos aqui. Lá no 4 horas. Vamos fazer... Se ela romper essa média de 17, né? Tá bem subvendido. Sobrecomprado. Aí, ó. Tá bem. Mas eu acredito que possa... pode até um pouquinho, né? Um pouquinho mais. É isso mesmo, ó, chegar aqui entre 50 e 61 de FIBO. De curto prazo. Mas realmente ela não tá tão Brastemp aqui, não. Ela perdeu essa aqui, essa linha de tendência aqui. Caiu bem até. Vamos ver quanto ela caiu. Ela caiu num movimento bem interessante. Então. Sei não. Se perder a média aqui, 72, a gente pode ir entre 38 e 50 tranquilo. Seria uma correção até saudável, mas a força compradora está começando a ganhar consistência. Então, possivelmente uma tendência secundária aqui nesse movimento. Mas eu não compraria. Eu ficaria no aguardo. Ou fosse fazer a operação, fazia uma operação de curtíssimo prazo e pegar poucos movimentos mesmo. Porque mesmo que ela ainda persiste em tendência, né, fazendo topos e fundos ascendentes, ela tem que corrigir, dar uma correção decente aqui. Mas tá na média, né, tá nas médias de 72, 17, tá trabalhando elas. Os movimentos delas são bem consolidados, né, para depois ter um movimento de alto, de baixo expressivo. Então ela tende a demorar um pouco mais. Isso é bem nítido no gráfico. Então, depender do BTC, Doriana, elas dependem, mas elas não têm... Elas conseguem trabalhar sozinhas, diferente do BTC, às vezes, na paridade dólar. Isso foi perceptível na última alta e até mesmo na última queda. A gente teve moedas que tiveram um avanço, né, em dólar muito consistente do que em paridade BTC. É tanto que muitos alunos foram fazer análise em dólar quando ele teve uma queda, o Bitcoin teve uma queda expressiva. Que normalmente é fuga de capital, alguma coisa também no fundamentalismo. Então, assim, ela já tem não é 100% independente do BTC, mas ela já consegue andar um pouquinho, dar alguns passinhos com as próprias pernas, ao contrário das altcoins em paridade de BTC.
Se o BTC sobe, elas caem. Se o BTC cai, dependendo dessa volatilidade, né? Dependendo dessa queda, é bem visível. As quedas na paridade BTC são muito maiores, né? A volatilidade é muito maior. Isso é bom e isso é ruim, porque a gente consegue fazer trades muito mais rápidos e muito mais lucrativos do que quando ele consolida. Quando ele consolida, normalmente as altas sobem porque o Bitcoin está estabilizado, então elas começam a se movimentar. Que a galera fala assim, BTC tá ali, né? Tá parado, então vamos para as altas. Mas aí quando qualquer movimentozinho ascendente ou descendente, a galera, principalmente as sardinhas, ficam desesperadas. Certo? As médias móveis, elas são suportes e resistências dinâmicas e também são rastreadores de tendência, né? Então eu uso a 17 para fazer um suporte e resistência dinâmico. Alunos mais avançados já estão prestes a terminar, já têm esse certo entendimento. E a de 72 eu uso para rastrear a tendência. Então, se a média de 72 estiver ascendente nos tempos maiores, a tendência para mim primária está positiva, né? Está de alta. Se a média de 72 estiver descendente, eu acredito que esteja numa tendência de baixa. Tendência primária de baixa. E a média de 72 eu trabalho como suporte e resistência dinâmico. Então ela é dinâmica, ou seja, ela vai trabalhar o suporte e resistências juntamente ao preço. Então, para day trade, até mesmo para swing trade, é bom ter sempre 2 ou 3 médias para a gente ter uma avaliação das tendências e os suportes e resistências dinâmicos. Certo? Vamos ver a End. Que, diga-se de passagem, o Márcio, aluno aí, fez uma belíssima análise dela, muito consistente, muito bem feitinha. E ela tá mostrando aí para que vem, né? Ainda temos força para subir. Rompemos a média de 72 períodos. Estamos bem consistentezinho. Rompemos aqui uma linha de tendência de baixo. Média, né, bem consistentezinha. Até. A gente pode ter uma alta aqui de quanto mais ou menos? Se a gente pegar o último topo. A gente pode ir entre 3.740 a 4.600. 4.060, né? 4.600, 4.060. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente está trabalhando aqui em cima de uma linha de tendência. Tivemos o segundo toque. Essa linha de tendência não é tão consistente ainda. Certo? Não chega a ser um triângulo. Poucos toques. Mas lá no 4 horas, vamos ver como ela está trabalhando no 4 horas. Ó. Rompeu essa linha aqui e a gente vai trabalhar ela. Tivemos um triângulo simétrico aqui, de curto prazo, já bateu praticamente o alvo dele. E é isso aí. Então, possivelmente, eu acredito que a gente faça um movimento de, já fizemos os fractais quase todo aqui no H1. Então, a gente... tá. Possivelmente a gente vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, pra depois vir até aqui. Tá numa resistência também já, quase. Certo? Na verdade, estamos bem em cima de uma resistência. Então, provavelmente a galera vai tirar o lucro. O RSI estocástico tá muito sobrecomprado. Enfim, tem vários fatores levando a crer que a gente possa ter uma pequena correção aqui. Até porque a gente acabou de romper, né? Tivemos 2 dias aí de alta. Então,
Por exemplo, uma correçãozinha bem de leve que não mata ninguém. Mas a temporalidade de subir bastante. Certo? Pode ser. Vou dar uma nano de... Vocês gostam de uma nano, né? Vocês gostam de sofrer. Ô, glória. No BTC. Não, é o SD. Eu vou no 4 horas, tá? Jesus. Tem certeza que eu tô no gráfico certo? Eu acho que não. Esse... Olha só. A nano. A nano ficou ascendente. Rompeu uma linha de tendência aqui. Certo, então. Vamos ver aqui. É. Rompeu um triângulo aqui ascendente também. Bateu o alvo dele, né? Olha só, você pode trabalhar aqui com uma linha de tendência. Tivemos um triângulo aqui. Vou colocar azulzinho. É. Tá numa resistência muito consistente. Ainda não. Ah, não, sim, tá sim. Bateu ali. Eu acredito que possa cair. Vamos ver o 4 horas. Ah, se ela perder essa média de 72 períodos aqui. Se ela romper 1,82, a gente pode continuar nunca alta, né? Mas eu acredito que se ela perder essa média de 72, ou seja, se ela perder esse suporte de resistência dinâmico, né, que então tá nessa região que se ela perder, tô vendo um ombro, cabeça, ombro. Não, ainda não, né? Não tá bonitinho ainda não. Talvez um triângulo. Também não. Então, é isso mesmo. Se perder essa aqui, ele vai ficar nessa região aqui. Se perder 1,40, 41, 40 mais ou menos, a gente cai para essa região aqui. Quase certeza que vai cair aqui entre 1,20 e 1,10. É. E o RSI estocástico tá indo, tá mostrando perda de força, que ainda também tem chance de queda. Então, sei lá. Eu acredito que vá trabalhar aqui nessa linha, mas a curto prazo eu acredito em queda. Mais alguma moeda? Se pronunciem agora. Para mais duas. Vocês decidem. Vamos dar uma olhadinha na ELS. A ELS é por minha conta, tá? Vamos ver em dólar também. Eu tô colocando muita moeda em dólar porque eu tô brincando na Finex em dólar. Olha só. Não cai, não. É, apesar que em teoria eu tô em lucro. Em teoria. Mas que trambolho que eu cliquei aqui. Sem querer. Não. Ai. Tamo panando. Sofrência triste. Vai e volta.
Tá consolidando ali na média de 70 e de 17, né? Você vê, eu entrei dia 10. Quase não foi no topo, né? Mas eu ainda pretendo sair um pouquinho mais adiante. Até porque o lucro aqui, a relação risco-ganho não se completou. Mas 6%, 4%. É, 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 é. É, é, é. Ó, possivelmente a gente esteja fazendo aqui um triângulozinho. Deixa eu pôr aquela linha de tendência ali, né? A gente tá nesse triângulozinho aqui. Precisa decidir. Média de 72 como resistência. S no H1 já sob comprado. Sei não, pode dar um falso rompimento aqui nessa jossa. É, isso mesmo. Vamos ver. Espero que caia. Se cair, vai ser interessante. Eu vou só descer no stop. Olha só, quem é vivo sempre aparece, rapaz. Senhor Renato. Rapaz. Na Max. Vou dar uma olhadinha. É. Ué, gente. Cadê a BitMEX? Ela tá com outra sigla lá, não tá não? Como tá a ELS na Max? Como é o sigla lá na Max? Eu tô perdendo na Phoenix, então eu não vejo muito a Max, não. Uma coisa que tá na Phoenix, a diferença é o preço. Tá? Mesmo, né? Uma jossa. Tá. Deixa eu apagar aqui. A gente rompeu aqui, ó. Tá vendo? Tá do mesmo jeito. Deixa eu romper lá no 4 horas. É visível a perda da cunha. Aqui também. Certo? E aqui possivelmente a gente esteja formando uma bandeirinha. Tá? E a gente pode trabalhar essa bandeirinha até os 5.200 também. Pra depois cair. Então tem que aguardar aqui a decisão desse... Então para romper aqui, se a gente romper a média de 17 períodos, a gente possivelmente podemos testar novamente os 5.200. Tem muita resistência nela, né? Apesar que ela tá trabalhando aqui em cima dessa linha de tendência aqui, né? Rompendo aqui, por acaso, seria interessante. Mas a gente tem duas resistências aqui, temos duas médias como resistência. Se a gente romper essas duas médias, possivelmente a gente vai ter força sim para romper essa resistência e subir bastante. Bastantão mesmo. Aqui, ó, ela mostra pra gente que o RSI tá bem esticado no H1, mas eu acredito que ela possa mais consolidar mesmo. Apesar que a gente tem muita resistência nela. Se ela perder essa linha de tendência aqui, é chão. Uma coisa que eu gosto no TradeView é que você pode clicar na linha, ó, adicionar alerta.
E aí você pode colocar aqui, ó, cruzamento abaixo, né? E aí ele cria o alerta para você. Certo? Olha lá. Certo? Então, ou seja, se ela romper aqui a linha de tendência, é uma das poucas coisas que eu gosto muito do TradeView, né? Que é a da gente poder colocar um alerta tanto nas linhas quanto no preço e a possibilidade de colocar vários gráficos, né? Só. Algumas ferramentas que eles trabalham aqui e nada mais. O William. O Marcos Fotonet aqui, tudo bem. Eu vou 10 e 10 e mais ou menos 10 e 15 eu paro, tá? Porque haja bunda. Vamos ver a VX e a Hot. Tá interessante. Tá bem interessante. Né? As médias mostrando que ela tem ascendência, ou seja, ela tá em tendência primária de alta. Teve uma... Nossa, ela bateu até lá no... Ela chegou a bater lá no topo histórico, né? No seu ATH. Então, corrigiu. Deixa eu ver se ela corrigiu legal. Que interessante. Rapaz, olha isso. Estamos na região de Buizone, RSI estocástico morto. Certo? Vamos ver aqui. Aqui no 4 horas já não tá tão bonitinho, não. Tem duas resistências, né? Eu esperaria o rompimento dessa linha de tendência aqui. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais pra cá. Que bate ali com o rompimento da média de 17 períodos ali. Ou até um pouco mais. Né? Se ela não romper, eu acredito que ela possa ficar andando de lado. Mesmo com o RSI estocástico no 4 horas mostrando que a gente não tá tão bracinho pra cima. Mas os preços mostram que sim, a gente pode ter... Ó, lá no H1 provavelmente tá formando um triângulo. Também. Então, vamos ver lá. É isso aí mesmo, meu povo lindo. Tá formando aqui. E pode andar de lado aqui, ó. Pode bater lá em cima, ficar andando aqui. Só Deus sabe até quando. Mas se romper, né, a gente pode fazer aqui um rompimento disso aqui até metade disso aqui. Pode ser daqui pra cá. Ó, isso mesmo. Bater nessa região de resistência. Então, seria mais ou menos aqui. Aqui. E aqui. Meu último alvo seria aqui. Acho que ela pode ter força pra vir até aqui. Eu subi no stop, é claro, né? Eu esperaria o rompimento dessa linha de tendência aqui com stop sempre um pouco abaixo dessa linha de tendência de alta. Esse triângulozinho aqui. E seria uma alta bem interessante. Uma relação risco-ganho até
bem interessante também. É, ó. Acima de 2. Rompeu aqui, você pode ir pro abraço. Só um pouquinho mais curto, talvez. Não, é aqui mesmo. Quase 3:1. Daria pra pegar quase 20%. RVX tá mara. Fica de olho nela aí. Vamos dar uma olhadinha na Hot. Vou olhar na Hot e em mais uma. Pra encerrarmos. Meu Jesus, que é isso? Tetris! Olha que legal! Ah, não sabia que vocês gostavam de brincar de Tetris. Olha isso. Senhor, eu fiz análise pra alguém. E faz tempo. Tem gráfico de gente aqui, não? Pior que não, rapaz. Márcio Marques, que jossa é essa que você anda trabalhando? Olha, Senhor Jesus. Pai misericordioso. Que é isso? Aqui tem Kindlezinho. Tá na região de 50. Olha, possivelmente isso aqui é uma bandeirinha. Não sei porque minhas... Tá ficando feio, sabe? Você pode colocar aqui. Vou colocar aqui mesmo. Fica meio bizarro porque não tem tantos toques da resistência ali, né? Tá. A linha média aqui pega um pouco da resistência. Mas a gente tem muita resistência, tá? A gente tem essa resistência aqui. Esse canalzinho menor, possivelmente do H1 ou do 4 horas. A gente tem duas médias, né? Como resistência também. Então, assim... Compra. Eu só compraria esse trem aqui. Nossa, o volume desse negócio deve ser uma coisa muito linda, né? Após o rompimento no mínimo da média de 72. Daqui. Né? Eu compraria até um pouco mais acima. Mas não tá muito bonita, gente. Mas como ela tá perto da região de suporte do canal, né? Possivelmente que ela dê um toquezinho lá em cima. Pelo menos até aqui. Vocês gostam, né? Ó, dá pra pegar uns 10. Olha, uns 10% a 15%. Não, subir no stop, mas assim, é meio arriscado, tá? O RSI dela não tá legal. O RSI dela não tá bacana. Mas no diário ela tá interessante. Mas tem muita resistência. Então ela pode ir trabalhando isso aqui ainda por um bom tempo. Certo? Mais uma moeda pra gente encerrar. KNC? Beleza, então. Vamos encerrar com KNC, então. KNC. Ai, que gracinha. Tá bonitinho, hein? Deixa eu apagar essa vergonha aqui. Possivelmente tava vendo no... Ó, rompeu uma cunha. Né? Rompeu uma cunha. Fez o pullback.
Tá na região de Buizônio, o RSI estocástico tá bem lá embaixo, tá começando a criar força de compra, né, de compradores. Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Se ela romper, olha, eu compraria ela após o rompimento desse pequeno caixote que está se formando aqui. Possivelmente ele é mais visível no 4 horas, deixa eu ver. Ele é mais visível no H1, né? Mas ó, se ele romper aqui, mais ou menos aqui, uma 5.600, certo? 5.600 para cima, a gente pode ir brincando. Mas é uma operação, né, que o stop dele ia ficar muito, como pelo visto ela não tem muita liquidez, né? Então seria meio arriscado. Não seria uma operação tão consistente, não. Mas um rompimento ali eu fecharia mais ou menos em 61, 6.175 ou 170. Daí fecharia e estaria de boa. Tá um lucrinho bacana, mas tem que romper essa resistência de 72 períodos aqui para poder ganhar força, para ganhar consistência. Por enquanto não é compra ainda, mas que ela tá bonitinha, ela tá. Então tá, alguma dúvida, alguma coisa que vocês desejam, digam agora. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se tem mais mensagens. O povo hoje ficou quietinho aqui no Discord. Desejando Feliz Páscoa. Pode mandar também, tá? Qualquer coisa eu passo lá a carteira pra vocês comprar ovinho de Páscoa pra Tanquinho, que a Tanquinha não acha ruim, não. Então tá, eu vou encerrar essa live. A gente falou de várias moedinhas, analisamos bem rapidinho cada uma, né? Fiquem de olho nas moedas que a gente fez a live, principalmente na Itiro, Litecoin, EVX. Eu gostei bastante do gráfico da EVX. Gostei muito da KNC também, é muito interessante. É algo para se ficar de olho, certo? E é isso aí. Tenham uma boa noite a todos, um belo final de semana. E eu já vou fazer enquete lá no canal não, lá no grupo dos alunos, pra gente fazer uma live só para alunos essa semana, tá bom? Então tá, tchau, tchau a todos. Tenham uma boa noite.